com mais um Gordoview. E como vocês sabem, já saiu aí 2 vídeos aqui no canal sobre Planeta dos Macacos. Um foi a minha expectativa, o outro foi o Vida de Gordo, que foi mostrando aí eu indo lá pra estreia, apesar que não deu pra mostrar muita coisa pra estreia. Mas agora nós vamos com o Gordoview de Planeta dos Macacos Guerra. Então vamos ao vídeo. Ok, pra começar, se você já assistiu a franquia Planeta dos Macacos desde o primeiro filme, você percebeu aí que o filme, ele realmente teve aquela aparição, o surgimento do nosso herói Caesar. E mostrou ali um pouco da evolução do personagem, desde quando ele foi tirado da mãe dele e foi criado por humanos, até o momento em que ele resolveu ir pra floresta. E depois a gente teve aí a continuação, que foi o confronto, onde a gente já via um pouco mais maduro, cuidando da sua família. Sim, cuidando dos macacos. E ele tinha algumas regras. E acaba que essa regra foi meio que quebrada em um determinado momento, onde o Koba acabou forçando o César a matá-lo. Então, uma das regras que o César tinha sempre em mente é: macaco não mata macaco. Porque eles tinham que preservar a sua espécie. E eu acho que isso foi muito bacana no segundo filme, onde mostrou todo esse levantamento e essa evolução do personagem. Agora ele estava com uma família e agora ele estava seguindo um caminho. Porém, como a gente percebeu nesse filme, eles deram uma continuidade sensacional para essa história, mostrando o Caesar um pouco mais velho e acaba sendo assim, realmente, ele tendo aquele amadurecimento. A gente percebe isso na expressão facial dele, na forma com que o Andy Serkis estava interpretando o Caesar. Porque, cara, sério, ficou muito foda. Mostrou realmente que o personagem, ele tinha tudo, desde o primeiro filme até esse, trabalhado a história, a ideia de como iria seguir, do que iria acontecer. E isso, sensacional. A gente tem uma evolução gigantesca do primeiro filme para o segundo, para o terceiro, porque assim, foi algo que eu não imaginava. Em questão de alguns filmes, sempre tem essa questão do primeiro filme ser bom, o segundo ser mais ou menos e o terceiro cair por terra. Porém, eu tenho alguns pontos de objeção em questão de Planeta dos Macacos Guerra. O título é Guerra. A gente não tem muita ação, não tem muita guerra. Tem mais a história, mostrando ali o Caesar um pouco arrependido do que aconteceu no filme passado e ele tentando apenas fazer a sua família sobreviver. Então ele não estava com a intenção de participar de nenhuma guerra. Isso a gente já sabia desde o primeiro filme, que ele não queria um confronto com os humanos. Mas aquilo foi necessário para que eles sobrevivessem. Nesse filme, eles tiveram uma abordagem um pouco mais direta a esse ponto, mostrando que o Caesar, ele precisava realmente passar por tudo aquilo para chegar nesse ponto e mostrar esse amadurecimento. E eu achei isso foda pra caramba. Só que a gente tem alguns elementos na história que nos fazem lembrar aí do filme de 1900 e bolinha, onde os humanos não conseguiam falar e eles eram, vamos dizer assim, colocados como bichinhos de estimação. Podemos colocar dessa forma. E no caso, ali explica o que realmente acontece. A menininha que o Caesar encontra, que ela não fala e tal, e ela até acha que ela é uma macaca e tal. Eu achei isso bacana, porque trouxe um pouco daquela harmonia em questão dos humanos e também dos macacos. Porque no primeiro filme a gente tinha o cara que estava cuidando do Caesar. No segundo filme a gente teve aquela família a qual o Caesar estava protegendo. E nesse tem essa menina. Então assim, sempre a gente tem aquele elemento que é um ser humano, a qual os macacos acabam protegendo, a qual os macacos acabam lutando de alguma forma para salvá-los ou para cuidar deles. Então eu acho isso um contraponto sensacional. E eles mandaram muito bem nesse ponto, porque a menininha ali foi bacana pra caramba. Tivemos a introdução de um novo macaco, que ele era extremamente engraçado. Eu achei isso muito bacana. A gente teve um alívio cômico muito foda. Tivemos a questão de ter a emoção, o sentimento de todos os elementos, da perda da família que o Caesar teve, a questão do final. Eu não vou falar o final porque pode ser que ainda tenham pessoas que não assistiram o filme,
mas eu gostei bastante de como o filme seguiu. Porém, o final eu fiquei meio assim, esperando um pouco mais. Vamos colocar o seguinte, o filme atendeu todas as minhas expectativas, porém, eu senti que faltou alguma coisa naquele final, que ele poderia ter sido bem melhor se tivesse um final um pouco diferente. Aquela questão, a gente não sabe se vai ter um novo filme ou qual vai ser realmente a continuidade do que a gente viu. Porém, a gente tem a certeza de uma coisa, mesmo que não tenha uma continuação, a gente tem a questão de que ali, naquele finalzinho, eles mostraram vamos colocar assim, uma certa continuação para o filme que foi lançado há muito tempo atrás. Então assim, eu achei isso muito bacana, a interpretação dos personagens, a fotografia, a trilha sonora, tudo isso gerou um impacto positivo em questão do que eu estava esperando para o filme. E claro, como eu falei, atendeu as expectativas, mas a gente sempre quer um pouquinho a mais. E eu acho que o final poderia ter sido um pouco melhor trabalhado e também poderia ter um pouco mais de guerra, mais ação, mais, podemos dizer, adrenalina. Mas, se você assistiu o filme, coloque aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você esperava, atendeu suas expectativas. Deixa aqui nos comentários todas as suas opiniões e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Chegamos ao final do vídeo, aquele momento que vocês ficam aguardando o salve do canal. Então vamos lá, ó. Um salve para o Matheus Ribeiro, um salve para o Paulo César, um salve para o Gabriel Souza e um salve para a lindeza paraense. Salve para vocês, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você compartilhou o vídeo, favoritou, deu aquele like, porque o favorito não tem mais, você ajudou demais aí no canal. E é claro, nos vemos no próximo vídeo. Falou!